Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Paulo Dresch e tem sido sempre um privilégio compartilhar o estudo com vocês. Espero que sim, você possa estar também aproveitando e entendendo que estudar a lição da Escola Sabatina é nos conectar cada vez mais com o nosso Deus. Amém? Estamos no primeiro trimestre de 2026, chegamos à lição de número 5 e o autor da lição traz o título Brilhando como Estrelas na Noite. O autor já nos leva a uma imagem ilustrativa que já nos faz entender o assunto a qual ele vai abordar durante essa semana. É um assunto tremendo, um assunto grandioso, a qual eu gosto muito, que é entendermos o chamado de Deus na nossa vida a iluminar neste mundo de trevas. E para que nós venhamos a iluminar neste mundo de trevas, nós devemos entender que tudo que nós fazemos deve ser para exaltar, glorificar o nome de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Dentro dessa imagem ilustrativa, você já pode observar que existe uma lâmpada e dentro dessa lâmpada carregada por aquele que está no centro, uma cruz que já nos identifica que a luz do mundo, na verdade, é Jesus. E Jesus quer iluminar a nossa vida para que nós possamos também ser a luz do mundo. Mas uma luz que não tem luz própria, mas que está sendo iluminada pela luz verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? Por isso, tudo que venhamos a fazer nessa terra deve ser sempre para glorificar e exaltar o nome de Deus. Não para buscar aplausos para nós mesmos, mas sim para glorificar e exaltar o nome de Deus. Sim, devemos usar o dom que o Espírito Santo nos concedeu da melhor maneira, fazermos o nosso melhor, não para nós sermos exaltados, mas para exaltar o nome de Deus. Por isso, a lição dessa semana é um convite para você iluminar neste mundo de trevas, para você fazer sim o seu melhor e assim exaltar o nome de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo no verso para memorizar? O autor da lição traz o livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 14 ao verso 15, que diz assim: Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Como de costume, você já sabe, eu gosto de sublinhar o verso para memorizar e trazer alguns pontos importantes que eu entendo. O primeiro deles, a primeira parte que eu venho a sublinhar dentro deste verso para memorizar, é exatamente a primeira parte, aonde diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões. Paulo, ele claramente está fazendo um paralelo com o povo de Israel. Isso mesmo. Se você voltar um pouco dentro da história, você vai ao Êxodo, e nós estudamos recentemente sobre o livro do Êxodo, e você vai entender que o povo de Deus, ele é chamado a sair da escravidão, ele é guiado por Deus. Mas mesmo observando a presença clara de Deus no meio deles, foi um povo que consequentemente, constantemente murmurava. Isso mesmo. Então, quando Paulo agora ele relata para o povo de Filipenses não murmurar, ele está já levando um paralelo com o povo de Israel, que mesmo no caminho da salvação só murmuravam. Não murmurem, Paulo está dizendo para os filipenses, vocês estão no caminho da salvação. Jesus em breve vai voltar. Vocês são o povo escolhido de Deus, mas não murmurem. E após esse conselho, a segunda parte do verso diz: para que se tornem
irrepreensíveis e puros. Irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis. Ou seja, o resultado de você não murmurar é essa vida, aonde você consequentemente se torna irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis. Amém? Quando você vai no findar do verso, o verso também o diz, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. E aqui há algo muito interessante. Por quê, pastor? Porque quanto mais escura é a noite, mais estrelas aparecem. Isso mesmo. Nós vivemos sim num mundo difícil. Cada vez mais a escuridão deste mundo nos assombra. Mas em meio às tempestades deste mundo, em meio às noites escuras, é onde cada vez mais aparecem as estrelas. Nós somos chamados a ser essas estrelas, a brilharmos em meio à escuridão. E não importa quão escuro esteja o mundo, quão escuro esteja a vida ao seu redor, Deus nos ilumina para fazermos a diferença no mundo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. É interessante que esse contexto, Paulo tinha acabado de apresentar o exemplo supremo da humildade. E nós estudamos isso na lição passada, aonde ele leva Cristo como sendo esse maior exemplo, Cristo se esvaziando. E ele faz então um chamado à obediência e agora ele mostra como vai ser a própria imagem visível de uma pessoa que realmente buscou obedecer a Deus, que realmente buscou seguir os conselhos de Deus, de uma pessoa aonde tem Cristo vivendo no coração dela. É interessante nós notarmos este ponto, porque esse chamado de Paulo não é apenas um chamado à teoria, mas um chamado à prática, porque o nosso Deus não apenas nos chama para compreendermos e entendermos a teoria da Bíblia, entendermos a palavra de Deus, mas ao entendermos a palavra de Deus, buscar colocar em prática na nossa vida os seus ensinamentos. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O mundo, sim, está cada vez mais escuro e nós somos chamados a refletir a luz de Cristo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Desenvolvendo o que Deus efetua em nós. E ele nos leva a estudarmos alguns textos da Bíblia, como também Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 13, onde Paulo traz uma frase muito importante: desenvolvam a sua salvação. O verso 12, desenvolvam. É interessante você notar essa expressão desenvolvam, e quando você vai no grego, você vai observar que essa expressão ela está trazendo uma conexão aonde nos traz a entender que nós devemos trazer para a prática aquilo que nós aprendemos na teoria. Isso mesmo, trazer para a prática. Essa expressão desenvolvam também é tornar visível aquilo que já existe. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Você vai observar que Paulo não diz conquistem, Paulo não diz mereçam, Paulo não diz produzem, Paulo não diz isso, Paulo diz desenvolvam, ou seja, é algo que já existe. Por que Paulo diz dessa maneira? Quando você vai no verso 13, porque Paulo claramente ele aponta que é Deus quem efetua em nós, em vós. Isso mesmo. Em outras palavras, Paulo, ele corta qualquer ideia de salvação pelas obras. Não somos salvos pelas obras. Isso mesmo. E precisamos compreender este ponto. Precisamos ensinar este ponto para o mundo,
porque muitos olham para nós e pensam que nós pregamos salvação pelas obras. Não, nós não pregamos salvação pelas obras. A Bíblia não ensina salvação pelas obras. Paulo claramente não ensina salvação pelas obras. Obras, em outras palavras, não são a causa da salvação, mas obras, em outras palavras, são o fruto, os frutos em nossa vida, uma vez aceitando a salvação, uma vez aceitando que Cristo ilumine a nossa vida. Aí, os frutos, e por isso o próprio Jesus disse: pelos vossos frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição também nos leva a estudar Romanos, capítulo 3, no verso 23, aonde ele relata em Romanos, o próprio Paulo também escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui claramente você vai observar que Paulo está dizendo que a ideia de mérito humano, ela não existe. Isso mesmo, todos pecaram. Não importa quem você seja, qual ministério você exerça dentro de uma igreja, não importa se você é o presidente da república, se você é o pastor da igreja, se você é o membro que está lá frequentando a igreja, não importa se você tem um diploma reconhecido, não importa se você não tem estudo algum, não importa quem você seja. A verdade é que perante as consequências do pecado, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos e todos nós precisamos da glória de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Se você for no verso 24 de Romanos 3, você vai ver Paulo abordando a expressão justificados, declarados justos diante de Deus. Somos falhos, somos pecadores e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós somos justificados, declarados justos diante de Deus pelo sacrifício perfeito de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai no livro de Romanos, no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8, você vai observar também esse ponto sendo abordado por Paulo. Mas também, sim, no livro de Romanos, capítulo 5, no verso 8, onde ele traz a expressão Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante você notar esse ponto, porque a cruz, ela não é a resposta do amor humano por Deus, mas a cruz é a prova do amor de Deus para conosco. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E sim, também lá no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8 ao verso 10, e é interessante e importante você ler todos esses versos, do verso 8 ao verso 10, você vai observar, em outras palavras, que as obras importam ou não importam. E aqui fica uma pergunta: mas as obras, pastor, elas importam ou não importam para uma vida de um cristão? E é interessante, então, que quando você vai no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8 ao verso 10, Paulo, então, ele trabalha sobre esse assunto. Paulo, em Efésios, ele elimina a salvação por obras. Claramente você vai observar isso. Paulo, do verso 8, verso 9, Paulo elimina o orgulho espiritual. Paulo elimina a salvação por obras. Mas quando você vai no verso 10, você vai ver que Paulo ele mostra que as obras, elas existem. Sim, as obras existem, não como algo para produzir salvação, mas como o fruto da salvação. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Por isso é muito importante nós entendermos este ponto. Obras não são para eu ser salvo, mas obras são frutos da salvação. Mostra que realmente eu
aceitei Jesus na minha vida e eu ando com ele. E agora então ele ilumina a minha vida para, através das obras, fazer a diferença neste mundo, para consequentemente levar a salvação, a mensagem do reino de Deus também a outras pessoas. Amém? Amém e amém. Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Eu estou um pouco rouco, como vocês podem observar, mas estou tentando aqui gravar a lição com vocês. Lição de segunda-feira, luz em um mundo escuro. E aqui algo muito importante que Paulo começa a abordar e o autor da lição nos leva a estudarmos o livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 15 ao verso 16. E Paulo vai voltar dentro daquele contexto dos desafios à unidade da igreja. Você vai se recordar que na semana passada estudamos sobre esses desafios, que Paulo estava alegre, mas ao mesmo tempo a alegria dele só estaria completa quando a igreja entendesse a importância da busca pela unidade, para que pudessem realmente alcançar o mundo inteiro. E é interessante você notar que dentro agora dos versos 15 ao verso 16 do capítulo 2, você vai observar que Paulo ele pede algo para nós sermos, Paulo pede algo para nós onde nós devemos ser, e Paulo também pede algo que nós devemos fazer. E por que eu digo pede algo? Porque sim, o que é levado aos filipenses hoje é aplicado também para a igreja nos dias de hoje. Amém? Então, por isso, a mensagem aos filipenses também é uma mensagem para mim e para você. Amém? É interessante você notar que quando você estuda esse ponto de Filipenses capítulo 2, no verso 15 ao verso 16, você vai observar que Paulo ele pede para nós sermos irrepreensíveis. O que seria irrepreensíveis, pastor? Não é uma perfeição sem erro. Não seria isso. Nós, enquanto Jesus não voltar, nós ainda temos a tendência ao pecado. Ainda iremos cometer alguns erros, sejam por palavras, sejam por pensamentos, mas isso não significa que a cada dia da minha vida eu não devo buscar esse caminho da santificação, esse caminho de ser cada vez mais semelhante a Deus, esse crescimento em Cristo Jesus. Mas quando Paulo diz para nós sermos irrepreensíveis, ele não está trazendo então dentro deste contexto de perfeição, mas ele está trazendo dentro do contexto de integridade. Paulo ele diz para nós sermos sinceros. O que seria ser sincero? Ou seja, um caráter sem duplicidade, um cristianismo sem aparência. Há muitos que dizem ser cristão, mas na prática não o são. Paulo está chamando para nós sermos sinceros, ou seja, um cristianismo sem aparência. Amém? Louvado seja Deus por isso. Paulo diz que nós somos chamados a ser filhos de Deus, ou seja, viver como quem já pertence à família de Deus. Ok? Ei, olha para mim aqui. Você pertence à família de Deus e somos chamados a viver como quem já pertence à família de Deus, como filhos de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Onde nós devemos ser isso, então, pastor? Paulo mostra claramente que nós devemos ser essas pessoas íntegras, essas pessoas sinceras, essas pessoas irrepreensíveis. Nós devemos ser em meio a essa geração pervertida e corrupta. Ou seja, quanto mais escura é a geração a qual nós vivemos, mais necessário é você ser essa luz no meio deste mundo de trevas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. É interessante você notar que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, e Paulo aborda isso em Filipenses. Nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Em outras palavras, ser referência espiritual,
refletir a luz de Cristo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E aí ele diz algo muito interessante que está no verso 16. Filipenses, capítulo 2, no verso 16. Preservando ou expondo a palavra da vida. Por que eu acho muito interessante o verso 16? Porque Paulo diz que nós devemos entender que Deus, está nos chamando à missão. Isso mesmo. Quando ele diz preservando ou expondo a palavra da vida, aqui se encaixa perfeitamente na nossa missão. Qual é a nossa missão, pastor? Ser um povo que guarda a verdade bíblica, ser um povo que vive essa verdade e ser um povo que compartilha essa verdade para outras pessoas, para que todos possam conhecer o Deus verdadeiro e entender quais são as suas verdades e compreender que este Deus vai voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Sacrifício Vivo e nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 2, no verso 17, 2 Timóteo capítulo 4, no verso 6 e também Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2 e também 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1. E o que Paulo nos ensina através desses versos sobre o sacrifício do cristão. Paulo nos ensina que nós devemos entregar a nossa vida a Deus. Paulo nos ensina que nós devemos viver para a missão. Amém? Paulo ele nos ensina que nós devemos considerar o serviço de Deus sempre um privilégio, por mais que venhamos a enfrentar provações, lutas, perseguições. Esse serviço a Deus deve ser sempre reconhecido pelo cristão como um privilégio. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Para Paulo, o cristão não vive para si. Quando a gente lê esses textos, e por isso a importância de você ler esses textos na sua casa, você vai observar que para Paulo, o cristão, ele não vive para si. Sua vida, ela é uma oferta contínua, podemos dizer assim, derramada em amor, em serviço para a missão de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição, ele traz a expressão de Filipenses 2, verso 17, oferecido como libação, e essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água como oferta a Deus. E ele também traz, que nos faz lembrar, esse ato de libação, nos faz lembrar a atitude de Maria ao ungir a cabeça e os pés de Jesus com um perfume muito valioso de nardo puro, que você encontra lá no livro de Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. E é interessante você notar que o autor também traz algo muito importante a respeito de Paulo, aonde ele diz assim: se Paulo fosse executado por causa de seu trabalho em favor do evangelho, ele se alegraria. Lembra-se que Paulo estava preso e Paulo seria levado a julgamento. Porém, Paulo se alegraria, pois sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Oferta que nos leva a sacrifício. Mas Paulo se alegraria, mesmo se acontecesse isso, porque estava sendo derramada a Deus. E aqui há algo muito importante para nós entendermos, para nós irmos para a lição de quarta-feira. A vida cristã, ela é uma adoração contínua. Nós precisamos compreender este ponto. Precisamos compreender a importância de buscarmos o crescimento em Cristo todos os dias da nossa vida. Precisamos entender que necessitamos servir a Deus e mesmo que isso envolva uma entrega total. Isso mesmo. Se envolver a Deus vai realmente envolver uma entrega total da sua parte para com Deus.
É entendermos que a missão ela vale mais que o conforto. É compreendermos que Cristo é o modelo perfeito de sacrifício. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo então para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, o autor traz o título Caráter Provado. E ele fala agora sobre um jovem que é relatado na Bíblia, Timóteo, como alguém que nos serve também como um exemplo de um caráter provado. E é interessante você notar a lição que nos traz agora através de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que entendia o sacrifício de Cristo. Timóteo era alguém que vivia todos os dias para Cristo. E por isso o autor da lição sabiamente traz esse personagem dentro da história como um exemplo prático também para a nossa vida. Alguém que mostrava que não era movido por ambição, mas por uma fé sincera e um coração dedicado à obra de Cristo Jesus. Esse era Timóteo. E a lição de quarta-feira, então, nos traz um retrato de Timóteo, alguém que realmente era um discípulo moldado para o Evangelho. E Paulo o coloca também como um modelo prático. Antes de nós vermos aqui os textos, será que eu e você também somos um modelo prático de Cristo neste mundo? Será que a nossa vida, assim como a vida de Timóteo, é uma vida expressa à vontade de Deus, uma vida envolvida na pregação do Evangelho, a entender que somos chamados a anunciar que Jesus vai voltar? Sim? Amém. Não? Ainda há tempo de você fazer a diferença neste mundo de trevas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição nos leva a estudarmos o livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao verso 23, também 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, e também 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 5. Em Filipenses 2, 19 ao 22, se você for, por exemplo, no verso 20, você vai observar que Paulo queria enviar Timóteo, porque Timóteo tinha igual sentimento. Essa expressão igual sentimento, ela compartilha que Timóteo tinha o mesmo espírito pastoral de Paulo. Isso mesmo, Timóteo tinha interesse genuíno nas pessoas. E por esse motivo, Paulo queria então enviar Timóteo. Amém? Será que nós somos igual a Timóteo? Temos interesse nas pessoas e queremos levar a mensagem da salvação a elas? Se preocupamos com a salvação delas? Será que nós se preocupamos com a vida de cada uma delas? Que nós possamos realmente olhar para Timóteo e entender que Deus também quer nos enviar. Assim como Paulo queria enviar Timóteo, Deus quer nos enviar, mas nós precisamos se preocupar com as pessoas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai no verso 21, você vai observar que Timóteo tinha interesses de Cristo. Quando você vai no verso 22, você vai observar que Timóteo era leal, dedicado e era alguém que foi discipulado por Paulo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus, porque aqui nós entramos em outro ponto muito importante. A importância de nós também discipularmos pessoas para fazer também a parte que lhes corresponde. Amém? Levar pessoas aos pés de Cristo, sim, mas não apenas levar aos pés de Cristo, auxiliá-las para que elas possam crescer em Cristo Jesus. Discipular. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 17, você vai observar que Timóteo não era apenas um pregador, podemos dizer assim, mas Timóteo era alguém que ensinava a doutrina também através da prática, não apenas através da palavra,
mas também através da prática. Amém? Devemos sim ensinar através da palavra, mas também ensinar através da prática. Quando você vai em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, você vai observar que Timóteo tinha uma fé genuína, com uma influência, inclusive, familiar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Por isso, se você é pai, se você é mãe, entenda que na sua casa pode ser sim uma luz neste mundo de trevas e pode ser sim uma influência para que o seu filho, para que a sua filha também possa crescer e ser uma luz neste mundo de trevas. Timóteo era alguém que tinha a influência familiar na sua casa e por esse motivo era esse jovem temente a Deus, um jovem a qual Paulo entendia que deveria ser enviado para a pregação do Evangelho. Não apenas através da teoria, mas a pregação do Evangelho através da prática. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o autor traz um outro personagem da história, Epafrodito, que é alguém, um herói que nós conhecemos na Bíblia como um herói silencioso. Não é falado muito sobre ele, a não ser nessas partes da palavra de Deus de Filipenses. Ele era alguém que tinha realmente um brilho, não apenas no púlpito, mas um brilho que acontecia diante da sua vida, diante das práticas da sua vida. Alguém que realmente levava a presença de Deus na vida das pessoas, que se preocupava com as pessoas, ao ponto de se preocupar também com Paulo. Amém? O autor da lição nos leva a estudar Filipenses capítulo 2, verso 25 ao verso 30, e Paulo lhe traz 5 títulos para Epafrodito. Eu coloquei aqui na minha lição. Primeiro deles, meu irmão. Você percebe que Paulo chama Epafrodito de meu irmão. Isso mostra uma família na fé. Paulo chama Epafrodito de cooperador, ou seja, trabalhador ativo, alguém envolvido. Paulo o chama de companheiro de luta. Isso tem uma ideia de soldado, aquele que está disposto a entrar na batalha, companheiro de luta. Paulo o chama de vosso mensageiro, alguém que era enviado para ajudar Paulo, para auxiliar nas suas necessidades. É outra expressão que Paulo utiliza para Epafrodito, auxiliador nas minhas necessidades. Alguém que cuidou de Paulo na prisão. E quando você vai do verso 27 ao verso 30, você vai observar que Epafrodito, ele ficou doente, ele quase morreu por causa da obra de Cristo, mas isso não o abalou, porque ele entendia o chamado de Deus na vida dele. Epafrodito ensina que para Deus os grandes heróis são aqueles que servem, que sofrem e que se entregam sem precisar de aplausos. Por isso eu o coloco como esse herói silencioso. Alguém que não necessita de aplauso, mas que quer fazer o seu melhor para que Cristo seja aplaudido. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E eu encerro a lição com a parte de sexta-feira. Eu quero ler o último parágrafo da parte de sexta-feira, que diz assim, do livro Testemunhos para a Igreja. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sobre a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Amém?
Louvado seja ao nosso Deus. Deus quer fazer de você mais que vencedor. Deus quer fazer de você uma luz neste mundo de trevas. E não importa quão escura esteja a noite, é ali que mais aparecem as estrelas. Você não tem luz própria, mas você pode iluminar este mundo, porque Cristo, que é a luz do mundo, quer iluminar a sua vida, para que através de você possa alcançar pessoas para o reino de Deus. Amém? Deus faz um chamado na sua vida. Que esse ano de 2026 seja o ano de missão. Seja um ano onde você compreenda que Deus te chamou e Deus vai te capacitar a levar pessoas para o reino de Deus. A discipular pessoas para que essas pessoas também possam levar outras pessoas para o reino de Deus. Esse é o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos orar comigo? Pai querido, obrigado, Senhor, porque mesmo um pouco sem voz hoje, o Senhor me dá a alegria de compartilhar a lição da Escola Sabatina. Nesse tema grandioso, a qual eu gosto muito, que é entender o chamado de Deus a evangelizar, o chamado de Deus, a missão, a ser uma luz neste mundo de trevas. Capacite, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa oração neste momento, estudando a lição da Escola Sabatina, para que possam ser luzes neste mundo de trevas. Por isso, ó Pai, eu as entrego em Tuas mãos, com a certeza que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine. Amém.